Quem nunca ouviu falar em bipolaridade, anorexia, depressão, síndrome do pânico, toque? Todo mundo, não é mesmo? Mas hoje vamos falar de 5 transtornos psicológicos ou mentais que você nem sabia que existiam. Alguns são tão surreais que não dá nem pra acreditar que existem, mas olha, pode botar fé que é tudo real. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Primeiro, transtorno de identidade da integridade corporal. Pois é, esse é um dos transtornos mais estranhos e raros já registrados. Nele, a pessoa sente o desejo e a necessidade de amputar uma parte saudável do seu corpo. Isso mesmo, amputar, ou seja, uma parte que não tem a real necessidade de ser amputada. É como se aquela parte não pertencesse ao corpo e fosse um objeto estranho e muito indesejado. Por exemplo, como certamente será raro um médico cirurgião aceitar amputar um membro saudável, um homem chamado Robert Vickers colocou sua perna esquerda num balde de gelo seco por horas até ela congelar e depois foi ao hospital. Assim sendo, os médicos viram que a perna iria necrosar e tiveram que fazer a amputação. E no caso de Chloe James White, que não aceita suas duas pernas, como não conseguiu amputá-las, a mulher usa sempre que pode cadeira de rodas para se sentir mais próxima do seu objetivo. Inacreditável, né? Bom, assim são aqueles que não conseguiram amputar o membro desejado, fazem de tudo para não usá-lo e os ignoram, realmente como um intruso no seu corpo. Existem cerca de 200 casos registrados dessa doença, e sobre a causa, os estudos científicos apontam para questões relacionadas a alterações cerebrais. Esses doentes são muito julgados pela sociedade. Em geral, repudiam esse desejo considerado doentio, mas o desejo de se libertar do membro é tão grande que as críticas não têm relevância para eles. Esse transtorno, inclusive, nos lembra a síndrome da mão alienígena, em que a pessoa vê a sua mão como algo estranho a si mesma, pois a mão possui vontade própria e chega até a agredir o seu próprio dono, com movimentos que fogem totalmente do seu controle. Para você entender melhor do que a gente está falando, lembra no filme do Dr. Strangelove de 1964, dirigido por Stanley Kubrick, em que a síndrome foi representada. Apesar de muitos dos transtornos parecerem novidades, eles talvez existam desde sempre, mas eram chamados apenas de loucura. Segundo, mutismo seletivo. O mutismo seletivo é um transtorno psicológico que torna o indivíduo mudo apenas em determinadas situações. Se você já assistiu àquela série The Big Bang Theory, deve se lembrar do personagem indiano, o Rajesh, que sofre desse transtorno ao tentar conversar diretamente com garotas, o que dá um tom de humor para as cenas. Porém, essa é uma verdadeira fobia, podendo levar a pessoa a ter dificuldade de se expressar, até mesmo de gestos, ou não conseguir comer em tais situações. A psicoterapia e a hipnoterapia são algumas das ferramentas mais eficazes para o tratamento. No caso do personagem do The Big Bang Theory, ele resolveu o problema se alcoolizando, mas esse não é o mais indicado. Terceiro, excitação sexual persistente. Apesar de poder parecer algo legal, esse distúrbio pode afetar e muito a rotina de uma pessoa. Imagina o caso da britânica Sarah Carmen, que contou em uma entrevista que chega a ter mais de 200 orgasmos em um dia. O pior, involuntariamente, ou seja, devido à síndrome, ela pode ter orgasmo a qualquer momento e em qualquer situação. Isso pode ser bem constrangedor e afeta muito a vida social. Assim sendo, não é algo lá prazeroso no caso. Já imaginou um vendedor ou um professor que tem essa síndrome? Olha, ele não ia durar muito no emprego não, viu? Bom, em outro caso, o de Daily Decker foi o pior, pois por ser um homem a situação é mais complicada. Ele também chega a ter 200 orgasmos num dia e de tanto ficar com seu órgão ereto, sentia muita dor e chegava a ter que ir pro hospital, apesar de se sentir muito constrangido com o fato. Quarto, paralisia do sono. Esse distúrbio é muito assustador e claustrofóbico. Nele, basicamente, a pessoa acorda, mas o corpo continua dormindo. Quem nunca teve isso? A mente fica consciente da realidade física, mas o corpo permanece imóvel, sem conseguir nem abrir os olhos. Geralmente pode chegar a demorar 1 ou 2 minutos no máximo, mas a sensação é tão terrível que faz parecer que demorou uma eternidade. Há muitos casos registrados, mas eles não têm cura. O tratamento pode apenas ajudar. Ter uma rotina saudável de sono é o que mais beneficia, no caso, quem é acometido da síndrome.
O mais importante é ter certeza que passa logo e manter a calma. Há uma dica alternativa que diz para fazer mentalmente algum símbolo, mantra ou prece que você tenha fé e que isso ajuda a fazer o corpo acordar rapidamente. Espero que você nunca precise disso. 5. Piromania. Bom, essa daqui a gente já pode dizer que é fogo. É um transtorno que causa um desejo irresistível e até mesmo mórbido de fazer as coisas pegarem fogo e ver o resultado. E isso acontece sem ter motivação alguma, nem por vandalismo, nem por vingança, apenas pela sensação prazerosa de ver as coisas queimando e talvez até pelo prazer de ver a bagunça toda acontecendo, como os caminhões de bombeiros chegando, as pessoas correndo, enfim. Bom, esse é um transtorno muito difícil de ser diagnosticado, pois pode ser confundido com outros. É necessário o psiquiatra conhecer bem o paciente para poder ajudá-lo. Aliás, em tudo o que falamos até aqui, a ajuda psiquiátrica e psicológica são fundamentais, principalmente nessa última, ou a pessoa pode até ir para cadeia. Ninguém deseja isso, certo? Ou talvez desejem também, vai saber se é outro distúrbio. Já não sei de mais nada, tem de tudo no mundo. Mas conta pra mim, qual desses transtornos você já conhecia? Quer uma parte 2 desse vídeo? Deixa aqui nos comentários, ó, e não esquece também do like no vídeo, viu? Quanto a mim, você sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!